Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Espero que todos estejam sempre em paz. A gente vai começar o nosso evangelho de hoje, quinta-feira, e para iniciar esses trabalhos de hoje, eu vou pedir para quem se sentir à vontade para que feche um pouquinho os seus olhos, respire um pouquinho, solta. Que a gente tenha nesse momento um pouco de tranquilidade para receber e entender um pouquinho do que a gente vai ver e escutar nesse momento. Então, que estejamos aptos e prontos para escutar um pouquinho dessas palavras e ao mesmo tempo agradecer a oportunidade. Que Deus, nosso Pai, esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá. O meu nome é Eliane, eu sou uma das colaboradoras do GEAFA, para quem não me conhece. E eu vou repetir algumas coisas porque a gente espera e quer que cada vez mais pessoas venham conhecer o trabalho do grupo em Ação Francisco de Assis. Então, esse é um trabalho remoto que a gente faz através do YouTube. Também a gente está no Facebook, no Instagram e pelo e-mail contato.geafa@gmail.com, que é onde a gente pode se comunicar através de um pedido, de vibrações, de temas para os nossos evangelhos, que acontecem todas as segundas e quintas-feiras a partir das 8h30 da noite. Às 9 horas a gente trabalha com uma vibração pela cura do planeta. 5 minutinhos é suficiente para a gente fazer essa ligação. E todas as terças, quartas e sextas a gente tem um momento intimista com Jesus. Esse momento são reflexões bem curtinhas, de 5, 6 minutos, onde a gente fala sobre alguma coisa pertinente, sempre tem alguma coisa que serve pra gente, né? Que é como a gente fala na carapuça, serve, é exatamente isso. Então, venham participar, sempre postando, se inscrevendo no nosso canal, quem não está inscrito ainda, dando o like, que é para fazer com que esse GEAFA cresça cada vez mais, tá? Mas às sextas-feiras a gente tem chamado a atenção de vocês, porque é o momento intimista com Jesus para as crianças, com a participação mega especial do nosso colaborador mirim, que é o Henrique, e conduzido muito bem pela Caroline. Então, tragam as crianças, é bem curtinho, é como a Caroline fala, lúdico, sempre tem algumas ilustrações para chamar a atenção dessas crianças e vamos colocar as crianças, trazer para essa doutrina que a gente abraça com tanto amor e carinho, tá bom? Então, às 9h15, às segundas e quintas-feiras, como hoje, a gente faz as vibrações para os nomes que chegam até nós, as vibrações e as orações, as mentalizações para os nomes que chegam até nós. Então, entre em contato, até mesmo para agradecer. É muito gostoso, é muito gratificante quando a gente recebe um agradecimento, né? Que se sentiram bem, que conseguiram sair de uma vibração que estava muito ruim, e principalmente
as doenças, né? Então, gente, obrigada e vamos lá para o nosso trabalho de hoje, né? Que é o nosso Evangelho. Um tema, vamos dizer assim. Eu dei o nome de mediunidade e arte. E eu sempre falo para vocês que eu busco inspirações durante a semana, quando sei que sou eu que vou apresentar. A gente lê muito, vai atrás de temas que nos inspiram, chegam para nós mensagens que a gente fica assim, é isso, né? Mas dessa vez quem me inspirou foi o Igor. O Igor, na segunda-feira, ele com muita propriedade falou sobre o que é a mediunidade, que é um tema muito vasto, mas que traz muito conhecimento e é sempre bom relembrar algumas coisas. Então o Igor pegou a definição de mediunidade e ele trouxe a linha do tempo na mediunidade. Ele começou lá para trás e veio vindo na questão da história, né? E é claro que é um tema que não se consegue dar conta em apenas 30 minutos, né? E aí eu pedi permissão para ele se eu poderia entrar em 2 tipos de mediunidade diante do que eu vou apresentar para vocês. Que é, e eu tenho que ler porque essa palavra é difícil de falar, é a psicopictografia, tá? Então eu vou explicar o que é isso, quais são as mediunidades que abrange essa psicopictografia, mas antes eu vou apresentar para vocês 3 pintores que, claro, vocês já escutaram falar. Porém, vamos lá. Primeiro deles, olha só. Esse aqui é Renoir, Pierre-Auguste Renoir, pintor francês. Essa obra se chama Rosa e Azul, as meninas, Rosa e Azul. Então, os detalhes aqui de olhar, de rosto, o que ele faz com as roupas, né? A gente fica admirando. Bom, eu sou professora de arte, então sou suspeita. Esse aqui é Claude Monet. As paisagens muito bonitas, o colorido, eu espero que vocês estejam vendo aí, as texturas que ele usa. A casa dele é aberta à visitação, na França, claro, também é um pintor francês, mas ele é incrível, eu gosto muito. E o último Van Gogh aqui, para falar de alguns apenas, né? Esse Van Gogh, os famosos girassóis, ele só fez isso? Claro que não, mas foi uma pessoa que sofreu muito em vida, morreu muito cedo, um pintor holandês. E por que você está trazendo isso, Liane? Porque, como eu falei, a gente vai falar da psicopictografia. E eu vou falar para vocês que eu tentei colocar um vídeo de um momento de uma pintura mediúnica, porque a psicopictografia nada mais é do que a pintura mediúnica, mas eu não consegui. Vou ficar devendo para vocês. E aí, por que eu peguei esse tema? Primeiro, porque falando desses artistas aqui, são grandes nomes da arte, né? E da pintura principalmente, que marcaram pela excelência, complexidade, originalidade de suas obras e a beleza, né? A sutileza deles. Então, eles marcaram para sempre a história da arte e da humanidade. Tá bom? Aí a questão é, será que existe algum meio dos espíritos desencarnados, óbvio, né? Entrar em contato
para compartilhar a sua arte, dando provas do mundo dos espíritos para nós, para quem abraça essa doutrina, sabe que sim, tem. A gente sabe que existem sinais sempre de que essa possibilidade acontece sim. Muito bem. Eu fui buscar no Livro dos Médiuns, no capítulo 16, que fala sobre médiuns especiais. Eu vou ler alguns trechinhos, tá? Porque isso está no Livro dos Médiuns. Então, nesse capítulo 16, ele fala assim: a mediunidade apresenta infinitas variedades que constituem os chamados médiuns especiais, dotados de aptidões particulares ainda não definidas. Isso está no capítulo 16. E Allan Kardec também nos fala da importância desses médiuns desenhistas e dos médiuns pintores. Os espíritos intervêm aos médiuns que têm condições fluídicas, perispirituais e psíquicas para que esse trabalho aconteça através do desenho e da pintura. Os espíritos se servem de médiuns que facilitam essa comunicação. E aí, para minha surpresa, a gente lê e às vezes não guarda algumas coisas, mas existem mais de 30 tipos de mediunidade. Só que as casas espíritas, elas trabalham apenas com a psicografia e a psicofonia, né? São nesse número grande de tipos de mediunidade, a gente vê na grande maioria delas apenas, né? A grande maioria, não estou falando que são todas, tá bom? Só a psicografia e a psicofonia, né? A cura, né? Mediunidade de cura, muito importante isso. Só que o que ele fala? Allan Kardec nos diz que o estudo e o conhecimento permitem o aprofundamento da prática dos conhecimentos mediúnicos. Né? Espiritismo é a prática e a filosofia espírita. E a educação do médium para aprender a lidar com esses fenômenos mediúnicos. O médium vai expressar o contato espiritual através vendo, ouvindo, escrevendo e pintando também, que é hoje o que a gente vai conversar um pouquinho, que eu vou apresentar um pouquinho para vocês. E aí, por que será? Qual é o objetivo da espiritualidade ao buscar esse meio para trazer essa questão? Então, eles vêm, né, através desses médiuns, que eu vou falar que tipos de mediunidades a gente abrange nessas pinturas mediúnicas. A ideia, o objetivo é exemplificar, fazer com que nós, encarnados, entendam, aceitem e acreditem na imortalidade da alma. Então, esse é o objetivo, tá? E saber que os artistas desencarnam, mas eles continuam as suas tendências, as suas particularidades, e através desses médiuns eles se manifestam para atestar que estão vivos, se desenvolvendo, evoluindo e dando continuidade à sua arte, trazendo o belo através de suas expressões. E quais são os tipos de mediunidade que abrangem essa
psicopictografia. A gente vê a somatória de duas mediunidades. A mediunidade de efeitos intelectuais e a mediunidade de efeitos físicos. Então, o que é a mediunidade de efeitos intelectuais? Os que são mais especialmente aptos a receber e a transmitir as comunicações inteligentes, mais específicas. Não quer dizer que porque eu não consigo isso que eu sou menos ou mais inteligente, não é isso. É a abrangência daquele médium para esse tipo de trabalho, né? E a mediunidade de efeitos físicos são os que têm o poder de provocar os efeitos materiais ou as manifestações ostensivas, ou seja, aquilo que é para ser visto. Então, são essas duas manifestações que acontecem nesse momento de uma pintura mediúnica, tá bom? É um trabalho complexo, é um trabalho de incorporação, de preparação do médium e uma construção do conhecimento entre o médium e a espiritualidade. Aí, nessas pesquisas que eu fiz, nessas leituras, eu soube que quem coordena esses trabalhos de pintura mediúnica é Auguste Renoir. Então, ele dirige, né, mais de 100 artistas, mais de 100 pintores. Num dos vídeos que eu vi a presença de 5, uma pessoa, né, através de um médium, apresentar 5 artistas diferentes. Muito, muito interessante. Aí, como eu falei, eu tentei colocar esse vídeo, mas eu não consegui. Então, assim, nesse momento que acontece essa pintura mediúnica, a gente vê, a gente não, né? Os encarnados têm ali os mesmos efeitos quando está numa casa espírita que está procurando a ajuda, né? Que são a cura e a manifestação de pessoas, de encarnados, desencarnados, na ajuda, né, nesse momento. Então, às vezes uma obra é feita e é entregue para determinada pessoa, né? Então, tudo isso para ajudar de alguma maneira a estabilizar a vida da pessoa, a ter um pouco mais de fé, de uma energia, né? E aí, vocês vão me perguntar assim, mas como é que a gente pode saber que nessa pintura mediúnica a gente está falando de Renoir, se a gente está falando de Van Gogh, né? Porque aí foram chamados especialistas nesse assunto que constataram que através das características das obras desses pintores, texturização, o tipo de instrumento usado para fazer aquelas obras, muitas vezes feitas até com as mãos, eles conseguem representar toda a obra daquele artista. Então, é claro que eles não podem atestar como especialistas nesse assunto, Van Gogh, mas nenhum deles fala que não é, né? Pelo contrário, eles ficam até, aqueles que não acreditam na doutrina, é isso que eu estou falando, são chamados para avaliar esses trabalhos e eles chegam à conclusão de que
tem tudo a ver com aquele determinado artista já desencarnado, tá bom? Então, gente, o que eu gostaria de falar para vocês é que desde 1858 Allan Kardec se refere a esses tipos de mediunidades especiais, né? Que não é só na arte. O que me chamou a atenção é ver uma pintura mediúnica de uma qualidade, de uma beleza ímpar, maravilhosa, né? E que eu vou provocar vocês dessa vez a uma pesquisa. Entrem no YouTube, procurem pintura mediúnica e eu fixei muito num médium chamado, deixa eu pegar o nome dele aqui, Florencio Anton, que é uma pessoa, ele está vivo, claro, que começou desde pequeno a sentir manifestações dentro da própria casa dele, até que ele foi levado a um centro para tomar conhecimento dessa nossa doutrina. E aí ele começou a estudar e um dia um dos dirigentes do grupo espírita que ele estava pediu para ele entrar numa sala onde tinham 10 cartazes. E aí ele falou que, esse dirigente falou para ele que ele ia pintar esses 10 cartazes. E ele, que era um enfermeiro, não, na época ainda não, mas hoje que tem a enfermagem, né, como seu campo de trabalho, enfim. Ele falou, mas eu não sei desenhar, eu não sei pintar. E o dirigente falou para ele, é só você fechar os olhos e orar. O resto é com eles. E ali eles viam vários artistas. E aí ele foi iniciando e a gente vê hoje um trabalho de excelente qualidade, que a gente bate o olho e reconhece. Quem conhece um pouquinho de arte, como eu, muito pouco, mas a gente consegue visualizar as características dos artistas que ele retrata tão bem em sua obra e de uma maneira muito interessante. Então, Florencio Anton, pintura mediúnica, o mais famoso deles, você sabe, Gasparetto, né? A gente fica assim encantada em ficar observando esse momento de manifestação mediúnica da espiritualidade que vem para provar para gente que através desses médiuns que eles estão aí, né? Que não existe essa que a gente chama de morte, né? A gente faz sim a passagem. Então, gente, para finalizar, eu queria dizer para vocês que o estudo, a preparação, a oração, a disposição ao trabalho, a doação, a disciplina são os elementos que nos chamam para participar dessa doutrina, né? Da filosofia espírita. Então, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente está atento a essas manifestações, é que a gente constrói esse conhecimento entre os médiuns e a espiritualidade, né? Entre a gente e a espiritualidade. Então, todos esses elementos juntos é que nos fazem trabalhar para aquilo que a gente foi chamado quando a gente estava lá no mundo espiritual. É uma pena eu não poder mostrar para vocês, mas eu queria que vocês
Desce uma olhadinha aí, já que a gente está no YouTube, né? Em algumas dessas pinturas que certamente vão encantar vocês, tá bom? Eu agradeço muito poder estar aqui com vocês e que sempre possam todos estar na paz, hoje, sempre e sempre na busca do melhor por nós mesmos e pelos outros, principalmente. A doação é ao próximo, é o que nos faz abraçar toda essa missão que a gente tem nessa vida, tá bom? Fiquem em paz, muito obrigada, gente.